Olá, neste vídeo eu vou falar sobre a biografia de Allan Kardec. A biografia de Allan Kardec é encontrada em livros, né? Há livros bons com biografia boa sobre ele, né? Encontramos também alguma coisa no YouTube, em vídeos do YouTube. Ou seja, a pessoa que quiser se aprofundar, e seria bom, porque entre os espíritas, eu sou espírita desde pequeno, poucas pessoas conhecem bem a biografia de Allan Kardec. Poucos sabem que o nome dele era outro, né? Então, e ele, como é um intelectual que eu admiro muito, né? Eu admiro muito o trabalho de Kardec, eu me vejo na obrigação de fazer um vídeo a respeito, né? Eu estou começando um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e as pessoas precisam conhecer a biografia de Kardec. Bom, o título do vídeo vai ser A Biografia de Allan Kardec, Hipólito Leon Denisard Rivaio, pedagogo e professor, estudioso e intelectual, escritor e tradutor, discípulo de Jesus. Eu vou fazer um resumo aqui, é claro, né? Mas já será possível as pessoas terem uma ideia boa de quem foi Denisard. Bom, a primeira coisa, eu coloquei o nome de batismo dele. Eu não sei se a minha pronúncia francesa é boa, né? Porque eu estudei pouco francês, né? Hipólito Leon Denisard Rivaio. Esse era o nome de batismo dele, né? Ele era francês, né? Ele nasceu numa família que, pode-se dizer, era uma família de pessoas cultas, né? E logo pequeno ele foi enviado para estudar com Pestalozzi, né? Que é Pestalozzi, que é conhecido na educação, foi importante na educação, né? Então ele foi estudar com Pestalozzi. A escola de Pestalozzi era num castelo, né? E as aulas eram muito boas, né? Havia hoje poderia se comparar com as escolas de tempo integral, né? Só que, pelo que se lê, era bem melhor a qualidade das aulas, né? Para aquisição de conhecimento. Bom, Kardec, aliás, Denisard, né? Ele foi formado nesse ambiente. Então, ele tinha uma cultura, ele tinha conhecimentos variados. Por que eu falo isso? Porque uma das coisas que eu aprendi na vida é, para nós acreditarmos ou estudarmos, pesquisarmos um assunto, né? Uma ideia, é importante nós sabermos quem estava por trás da divulgação desta ideia, né? Há pessoas que, se nós pesquisarmos, nós vamos ver que não são pessoas não são intelectuais, não são pessoas de destaque, né? Nem intelectual e nem moral. E Denisard, muito pelo contrário. O mestre dele, Pestalozzi, já se destacava muito, né?
porque ele fazia um trabalho muito bom com as crianças, né? E com a formação das crianças. E Denizar foi uma dessas crianças. E depois de uma certa idade, quando Pestalozzi viajava, Denizar o substituía na direção da escola. Então nós já vemos por aí que ele era bem preparado, né? Bom, então, continuando. Ele foi pedagogo e professor, né? E um bom pedagogo e um bom professor, né? Denizar tinha destaque na sociedade francesa. Ele escreveu gramáticas francesas, né? Ele era escritor, ele escreveu livros, não só gramáticas francesas. Porque, volto a dizer, ele era um pedagogo e um professor de destaque. Ele era estudioso, era um intelectual. Ele não dominava apenas o conhecimento da pedagogia e... pedagogia inclui tudo, né? Ele tinha, não sei na época, mas hoje seria o curso de letras, né? Não sei se na época era assim que se chamava. Mas ele era professor de francês, né? Só que ele não tinha apenas o conhecimento da área educacional, da área de humanas, não. Ele possuía um conhecimento variado, né? Que nós poderíamos dizer hoje, né? Um conhecimento que alcançava a área de humanas, a área de exatas e a área de biológicas, né? Em certas biografias está escrito que ele possuía conhecimentos de medicina, embora nunca eu tenha lido, né? Ninguém comprova que ele tinha diploma de medicina, mas tinha conhecimentos, porque ele era estudioso, né? Volto a dizer, além de ter conhecimento na área de humanas, na área pedagógica, né? Ele também tinha conhecimentos na área científica, né? Por exemplo, na área da física, né? No magnetismo, ele estudava muito magnetismo. Houve um período em que ele ministrou aulas de astronomia, de anatomia, ou seja, como eu coloquei no título, ele era um estudioso, um intelectual, né? Era uma pessoa que gostava de aprender, é uma pessoa que fazia parte de academias, né, francesas. Era uma pessoa conhecida no campo intelectual, no campo educacional. Como eu já disse, ele era escritor também, né? Ele escrevia, tanto que acabou escrevendo as obras básicas, codificando, organizando, né? Então Denizar era escritor, ele era tradutor, porque além de dominar bem o francês, que era a língua dele, a língua materna dele, ele dominava outras línguas também, né? E então teve uma época que, aliás, eu acredito que um bom período, ele traduzia livros de outras línguas, né, do francês para outras línguas, ou de outras línguas para o francês. Foi uma forma dele ganhar dinheiro, ele também fazia isso. Então nós percebemos que ele foi um homem que realmente estudava, se informava, né? Os conhecimentos de Denizar eram conhecimentos variados, mas profundos,
né? Ele não conhecia as coisas superficialmente, ele conhecia bem, né? Porque as línguas, ele não só conhecia outras línguas, ele traduzia livros. É diferente, para traduzir um livro não é fácil, né? E, como eu disse, em outras áreas como anatomia, né, astronomia e outras áreas, ele dava aula, inclusive, né? Ou seja, eu estou destacando que ele era um estudioso, um intelectual, porque isso é importante para as pessoas aprenderem a dar importância a ele. E, por fim, e tal, eu diria o mais importante, mas tudo é um conjunto. Ele foi um dos... Por que eu chamei de discípulo de Jesus? Discípulo, eu não quis dizer, né, que ele foi discípulo na época de Jesus. Não é isso. Discípulo de Jesus, aqui eu emprego no sentido de aluno de Jesus, aprendiz, né, aprendiz de Jesus, ou colaborando com Jesus, nesse sentido, né? Aos 50 anos, ele começou a estudar o Espiritismo. É um processo interessante, por isso que eu convido as pessoas a pesquisarem mais, a lerem, é muito interessante. Porque no início, estou fazendo um resumo, na França ficou um fenômeno ficou conhecido como as mesas girantes. As pessoas estavam sentadas, eu digo como se fosse hoje os barzinhos que a gente chama, não sei como eles chamavam na época. E as pessoas estavam sentadas e as mesas começavam a flutuar, isso é fato, né? E faziam como que uma dança. Com o tempo, isso foi encarado como uma diversão para a maioria das pessoas. Só que pessoas sérias viram que aquilo devia ser algo sério. E um amigo de Kardec veio falar, de Denizar, não era Kardec, um amigo de Denizar falou para ele. Ele não acreditou no primeiro momento. Ele achou, inclusive, que era uma história da carochinha, mas ele deixou em aberto. Se um dia me provarem que é verdade, aí depois de um certo tempo, outro amigo foi falar para ele. Aí ele já ficou, né, meio curioso. Bom, ele começou a estudar e chegou à conclusão que se há um efeito inteligente, porque as mesas girantes eram um efeito inteligente, então se o efeito é inteligente, a causa desse efeito também deve ser inteligente, né? E aí começou a estudar e nós, enfim, tivemos o Espiritismo, né? As 5 obras básicas, o Livro dos Espíritos, que é o livro que do qual eu mais gosto até hoje, é o livro mais importante do Espiritismo, né? Depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Enfim, esta é, resumidamente, a biografia de Allan Kardec, que foi um dos grandes pensadores da história. Eu afirmo isso porque a importância dele foi grande. Ele foi um homem importante. Inclusive, ele foi um homem que codificou, né, organizou a terceira revelação divina, o Espiritismo. A primeira revelação divina é Moisés, a segunda revelação divina é Jesus e a terceira é o Espiritismo.
Eu sei que há pessoas que não concordam com isso, principalmente pessoas de outras religiões. Mas com certeza são pessoas que nunca estudaram o assunto. Então, eu não ligo para a opinião dessas pessoas. Quem quer aprender, estuda e pesquisa. Bom, por fim, para o vídeo não ficar muito longo, né, eu já fiz um resumo da biografia de Kardec. Hoje é dia 8 de março, Dia da Mulher. Então deixo aqui uma homenagem às mulheres. Kardec era casado com Amélie Gabrielle Boudet. Desculpe a pronúncia, não sei se é muito assim, né? Então, Amélie Gabrielle Boudet. Eles não tinham filhos, né? Ela era 9 anos mais velha que Kardec, que Denisard. Eles não tiveram filhos, né? Mas eles foram parceiros e amigos a vida toda. A codificação do Espiritismo teve uma contribuição muito importante da esposa de Kardec, porque ela sempre o auxiliou, sempre o ajudou, né? E mesmo sendo 9 anos mais velha que ele, Denisard Kardec morreu primeiro, aliás, desencarnou, melhor, né? Desencarnou antes que ela. Então ela continuou o trabalho de divulgação do Espiritismo, né? Foi uma mulher admirável, né? Admirável. Eu concordo com o ditado, né? Por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher, no sentido de que uma grande mulher e um grande homem sempre se procuram, né? Então fica aqui a minha homenagem às mulheres e fica também a minha homenagem ao mestre Allan Kardec. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Peço que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas e que possa adicionar minhas redes sociais, que acesse, peço que acesse os sites que eu fiz para divulgar os meus livros. E até o próximo vídeo.